Esse congresso regional do Conselho Brasileiro do Judaísmo Messiânico teve como tema a Torá, em seus vários aspectos, várias formas. E ficou para eu estar fazendo uma reflexão sobre a imutabilidade da Torá, e também o falso conceito de muitos não-judeus têm respeito ao judaísmo messiânico e até o próprio judaísmo, essa forma de entender a lei de uma forma negativa. Na verdade, Rav Shaul fala que a lei é boa. Rav Shaul fala que a lei ela é santa, que a lei é apta para o ensino. Então, tudo que se liga à questão de cumprimento de lei, existe uma acusação de que você está cumprindo a lei, você está pecando. Olha só a contradição, meus irmãos. Teólogos, eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica à religião cristã, à teologia cristã, mas eu estou aqui para fazer uma análise com vocês sobre a palavra de Deus, que é vinda de um Deus que é imutável, que não muda. Por que ele é imutável? Porque ele é eterno. Porque para ele presente, passado e futuro é uma coisa só. Não é que nem um homem que hoje ele pensa dessa forma, amanhã ele muda. Amanhã ele está pensando de uma outra forma. E de uma certa forma isso é bom para nós, porque se a gente não mudar, a gente não evolui, né? Agora, a gente tem que sempre mudar para o melhor e não para o pior, porque tem gente que muda para pior. Mas nós devemos mudar para o melhor. Nós devemos crescer, desenvolver e não retroceder. Mas Deus, Ele é um ser eterno, é um ser único. Nada pode ser comparado ao eterno. O próprio conceito de eterno, em hebraico, é ensu, quer dizer, sem fim. Ele está acima dos céus, diz a Torá. Shlomo, quando vai fazer aquela oração, aquela tefilá de inauguração do Beit HaMikdash, ele fala: quem sou eu para construir uma casa para o Deus que está acima dos céus, e nem os céus dos céus, ele está falando dos sétimos céus, né? Dos 7 céus, nem o céu dos céus pode contê-lo. Na verdade, Rav Shaul fala que nós vivemos e nos movemos em Deus. Em Atos ele fala isso. Ou seja, o universo, os mundos físicos e espirituais estão dentro de Deus, porque Deus é infinito. E ele sendo infinito, ele é imutável. E como a sua palavra é a expressão do seu caráter, da sua vontade, então, por definição, um ser imutável, a sua palavra também é imutável. Então, baseado nesse conceito de imutabilidade de Deus e imutabilidade da sua palavra, nós vamos reconhecer o que é verdadeira Torá e o que é uma falsa Torá. Baseado somente nesses aspectos. E a própria palavra de Deus, tanto o primeiro como o segundo testamento, vão afirmar exatamente isso. Então nós vamos ter, quando se inicia num caminhar mais profundo, as exceções, então ali nós
conhecemos a Deus, ali sim seríamos hipócritas se nos negássemos isso. Nós passamos por um momento na nossa vida onde muitos de nós tivemos um encontro verdadeiro com Deus. E esse encontro verdadeiro com Deus nos trouxe a salvação por meio do sacrifício de Yeshua. E isso é feito de forma através da Hesed divina. Ou seja, não pelo meu mérito, não por eu ter cumprido as mitzvot, e não porque eu estava ou tendo recebido uma informação com a qual eu teria méritos por ter essa informação, ter a salvação. Esse é o sistema gnóstico, onde a pessoa tinha um conhecimento e através daquele conhecimento que foi dado divinamente, através desse conhecimento, ele conseguia ser salvo por causa do conhecimento. E como o gnosticismo foi a principal heresia no segundo século, e também estava presente no primeiro século, dentro do judaísmo e dentro do movimento judaico-messiânico, se assim poderia falar, muito desses conceitos gnósticos entraram dentro da teologia cristã, onde vai ser afirmado que você é salvo por conhecer a Deus, por reconhecer Yeshua. A palavra do Segundo Testamento vai falar, se você reconhecer que Deus é um, se você reconhecer que Deus enviou Yeshua, você vai ser salvo. Se você crer no coração e falar com a boca, você vai ser salvo. Isso é bíblico, isso é verdade. Mas o que está por trás e como é interpretado é se você tiver esse conhecimento. E isso provém do gnosticismo. O gnóstico, a própria palavra gnose, no grego, quer dizer conhecimento. Então vão separar entre os pneumáticos, os espirituais e os carnais. Os pneumáticos são aqueles que receberam uma revelação e por isso, em posse dessa revelação, eles são salvos. Os outros, eles não vão ter capacidade de receber isso, então eles vão ser descartados. Mas só que não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela desde o primeiro testamento até o segundo testamento, ela fala de um povo só. Que é um povo separado de Deus, que é o povo de Israel, que foi dada uma revelação nesse povo, e essa revelação é a Torá. É a Torá. É todo esse conteúdo, e não somente uma verdade. Porque Yeshua é o Mashiach. Porque ele foi enviado de Deus. Então, se eu crer que Deus é um, que enviou Yeshua e ele morreu e ressuscitou, se eu tiver esse conhecimento e falar isso publicamente, então eu vou ser salvo. E a Torá? São duas coisas que são incompatíveis, meus irmãos. A própria palavra diz que o próprio Satã crê em Deus e treme. Crer não é isso. Acreditar não é isso. Ter um conhecimento não vai te trazer salvação. E no desenvolvimento teológico do segundo século, terceiro século, nós vamos ver muita incorporação de conceitos filosóficos, de pessoas que fizeram filosofia.
que tinham uma mente grego-romana, que estudaram aos pés de Sócrates, Aristóteles, Platão, que tinha um sistema lógico, mas desvinculado de um conhecimento prático que se vivencia através da palavra de Deus, que é revelada. Então, o que vai acontecer? Com o passar dos anos, esses teólogos, ditos pais da igreja, eles vão começar a desenvolver uma teologia cristã combatendo aquelas que eles julgavam ser heresias, e o gnosticismo foi um deles. Então, toda a teologia cristã, ela é baseada numa tentativa de explicar a natureza de Deus e a natureza de Mashiach através de uma fonte que não é judaica, que é uma fonte grega. Nós acabamos de ter uma palestra falando sobre a importância da tradição judaica. Eles não tinham acesso a isso. Muito pelo contrário. Eles estavam cada vez mais longe daquilo que tinha sido passado de geração em geração. E é um conteúdo onde o próprio Yeshua, ele atesta como verdadeiro. Foi dito aqui, Mateus 23, que o próprio Yeshua fala: os escribas e os fariseus estão sentados na cadeira de Moshe. Tudo que eles ensinam, façai, mas não faça. Sendo um fariseu, sendo de uma linha farisaica, ele atesta que o método de interpretação farisaico era diferente dos saduceus, que não criam em anjos, não criam em Olam Rabá. Era diferente dos essênios, eram diferentes das outras linhas. E também, Deuteronômio 17 vai falar que no povo judeu foi outorgado ao povo judeu ser um povo sacerdotal e ser um povo legislador. Eu não vou ler para não atrasar muito, mas os irmãos conhecem o texto de Deuteronômio 17, que vai dizer o seguinte: se nas suas cidades tiver alguma dúvida de como cumprir uma mitzvah, como fazer isso, algo difícil, então vocês vão sair até o lugar onde estão os anciãos, onde estão os juízes, onde estão os sacerdotes, e lá vocês perguntarão para eles, e eles vão o quê? Estudar. Exatamente. Eles vão estudar em que fonte, meus irmãos? Na filosofia grega? Ou na tradição oral? Eles vão estudar o quê? O texto bíblico. E vão chegar numa conclusão. E não é uma pessoa só, é um Beit Din. A Torá diz que é um grupo de sacerdotes e juízes. Então vamos ter Koanim e vamos ter os maiorais da religião daquele tempo. E eles vão estabelecer. E a partir do momento que eles estabelecem como é interpretado aquilo vira lei. Vira lei. E o texto diz que assim como eles estabelecerem, vós tereis que cumprir. E ai daquele que não cumprir, está escrito isso. Então nós vamos ter que voltar até a fonte para identificar o que é Torá verdadeiramente e o que não é Torá. E o que nos chegou até hoje, se a gente for ver a questão judaica,
nós vamos ter uma tradição que passou desde Moshe Rabbeinu, cerca de 1.400 anos antes de Mashiach, nós estamos falando em 3.500 anos de hoje, que de uma certa forma foi preservada, mas que está baseada na própria Torá, quando o Eterno estabelece o povo de Israel como um povo legislador. É a autoridade judaica que irá definir a sua interpretação. Beseder? E nós temos ainda 2.000 anos atrás o próprio Yeshua, que era fariseu também, atestando essa forma de interpretação. Então, meus irmãos, nós temos que retornar esses 2.000 anos e olhar para a Torá não segundo uma ótica romana, uma ótica grega. E muitos irmãos nossos, evangélicos, eles têm uma dificuldade muito grande em aceitar isso. Pelo simples fato de que o povo ou aquelas autoridades judaicas de 2.000 anos atrás negaram a possibilidade de Yeshua ser o Mashiach. Então, por eles não reconhecerem Yeshua como Mashiach, todo esse sistema se joga fora. E se a gente for ver no texto de Romanos 11, ou Romanos 9, 10 e 11, para ser mais abrangente, nós vamos ver que eles caíram de uma certa forma, ou seja, o Eterno possibilitou para que alguns fossem retirados, quebrados da oliveira, para que a oliveira que era brava fosse enxertada, que são as nações. E que era plano de Deus, assim como os gentios estavam no pecado, longe de Deus, longe das promessas, como diz Efésios 2, agora eles são enxertados, e muitos Yehudim não receberam Mashiach. Então Deus coloca no final do capítulo 11, Rav Shaul vai colocar todos no mesmo nível, para ter misericórdia de todos. Não vou ler o texto, mas vocês leem em casa. Meus achim, nós que estamos no movimento judaico-messiânico, nós temos que rever essas coisas. Rever conceitos, desconstruir teologias, que de uma certa forma, quando a gente, à primeira vista, a gente acha lindo e maravilhoso, perfeito. Mas quando nós começamos a estudar a Torá, a gente vê que as coisas não batem. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Então eu vou confirmar algumas coisas para que os irmãos, pelo menos eu vou colocar uma sementinha. Temos pouco tempo. Umas sementinhas no coração de cada um, para que depois a gente possa desenvolver isso em estudos. E para aqueles que nunca ouviram isso, comecem a abrir o olho. Porque crer que Yeshua é o Mashiach não é suficiente. A própria palavra diz: aquele que não anda em santidade nunca verá a Deus. E nós temos teologias dispensacionalistas, temos teologias, essa teologia é terrível, meus irmãos. É uma confusão tão grande, porque o Eterno, ele tem um só povo. Quando ele chama Avraham, ele promete ao povo de Israel, mas ele fala de nações, ele fala de famílias. As promessas são para gentios também. Mas em Avraham, vocês entendem isso? As promessas são para os gentios, mas em Avraham. E quando se fala em Avraham, fala sobre o tronco Avraham. E o tronco Avraham vai sair Mashiach.
Porque Yeshua é Ben Avraham, é filho de Avraham. Então nós vamos ter um povo só e não dois povos, como diz o dispensacionalismo. E ao ponto de chegar e falar, olha, a igreja, ela tem promessas espirituais. O povo de Israel tem promessas terrenas. Entende? A igreja vai morar no céu e o povo de Israel vai morar na terra. É loucura isso. A igreja vai passar as bodas do Cordeiro no céu. E por enquanto que os judeus vão estar na grande tribulação na terra. É uma inversão. Deus escolheu o povo de Israel para que as famílias fossem enxertadas. Vocês estão dando risada, né? Porque isso é tão claro para a gente. Mas, meus irmãos, isso não é claro na mente do evangélico. Isso não é claro, gente. Não é claro. Para nós é claro por quê? Porque nós estudamos Torá, nós temos já a mente trabalhada por Deus para entender a verdade da Torá. E não é qualquer um que vai nos desvincular dessas verdades. Então o dispensacionalismo vai falar que existem várias formas de serem salvos. Por exemplo, agora é o período da graça. Antes de Yeshua era o período da lei. Certo? Todo mundo aprendeu dessa forma, né? Não é verdade? Todo mundo. Agora estamos na graça. Pega aquele texto lá. Agora estamos na graça, não precisamos cumprir. Yeshua cumpriu para mim. Agora não preciso cumprir mais. Não é assim que falam? Que graça é essa, meus irmãos? Não, está tudo liberado. Está tudo liberado. Se vale, né? Mas entendam o seguinte, meus irmãos. Então, segundo essa mentalidade, Deus tem várias formas de salvação. Antes de Yeshua, o homem tinha que cumprir a lei e ele era salvo pela lei. Agora vem Mashiach, né? Então agora é a graça. Então ele crendo que Yeshua é o Mashiach, não precisando cumprir a Torá, não precisando se santificar na Torá, ele é salvo. Depois que vier o arrebatamento pré-tribulacionista, segundo o dispensacionalismo, tá? A igreja vai para bodas, para o céu, morar no céu, né? Israel vai estar aqui na terra e o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E agora os judeus vão receber a salvação pela lei. Então era lei, foi para a graça, agora voltou para a lei. E isso não tem base nenhuma bíblica, meus irmãos. Então essas coisas a gente tem que desconstruir. Muitas vezes a gente não toca no assunto, né? E as pessoas ainda têm acham que isso é uma certa verdade. Tá? Não existe dispensação da graça, dispensação da lei, dispensação da inocência. Deus sempre salvou de uma forma. E não existe outra forma de salvar. Isso que eu estou falando, até os cristãos reformados, os ditos aliancistas, também concordam com isso. Porque o dispensacionalismo foi uma teologia que nasceu no final do século XIX. Antes disso, todas as igrejas reformadas, elas são aliancistas.
como presbiterianos, luteranos, não creem no dispensacionalismo. Nisso eles estão mais certos. Mas eles creem numa outra falácia teológica, que é a teologia da substituição. O que é essa teologia da substituição? Deus escolheu Israel e tinha uma aliança com o seu povo. Na plenitude dos tempos veio Yeshua. Então agora vai ter uma nova aliança. Então, se tem uma nova aliança, então existe uma velha aliança. Então, se a gente tem um Novo Testamento, a gente vai ter um Velho Testamento. E vai negar, a própria Torá vai negar também. Ou seja, na velha fé, até eles falam, velha fé judaica, era dessa forma. Agora não. Agora, segundo Jeremias 31, a partir de 31, vai falar, não, vou fazer uma nova aliança com o meu povo, né? E eu vou colocar a Torá dentro do coração. Mas ele fala que vai fazer uma nova aliança com Israel. Daí eles mudam. Não, esse Israel, na verdade, não é Israel. É a igreja. Nós somos Israel espiritual e eles são Israel carnal, né? Meus irmãos, eu não estou fazendo crítica, eu estou só abrindo os olhos de certas verdades que nós temos que desconstruir. Eu sei que esse vídeo muita gente vai assistir. Muitos irmãos evangélicos vão ouvir isso. E é uma sementinha, não temos tempo para aprofundar, né? Mas é uma realidade. Então nós temos tanto o dispensacionalismo como a teologia da substituição, ou seja, a igreja ficou no lugar de Israel, então ele se apodera das promessas de Israel e condena Israel. Ou seja, rouba tudo de bom de Israel e condena Israel. Nós somos o verdadeiro Israel. Eles negaram Yeshua. E eles não são mais povo. Então tudo isso tem que ser desconstruído. Para que a gente possa entender qual que é o verdadeiro caminho da Torá, numa perspectiva em que a gente conhece a verdade de que Yeshua é o Mashiach, nós temos que desconstruir tudo que nos foi ensinado e começar a voltar para quem? Para os sábios da Torá, para os profetas, para os apóstolos, pela palavra de Deus, nas escrituras, na sua interpretação, que está de acordo com a Torá, não uma interpretação que está de acordo com a lógica e nem com a filosofia grega. Marcelo, é como quando se fala em dois deuses, esse dualismo é do gnosticismo. O gnosticismo ele entendia da seguinte forma: o Deus que criou, o Deus criador, isso aí foi incorporado, lógico que não é ensinado, mas foi incorporado na mentalidade cristã. Esse conceito gnóstico é o seguinte, gente. Eu até tenho dificuldade em falar aqui em frente, na frente, assim, que é uma heresia tão complicada, né? Mas Baruch Hashem. Mas é a nível de passar conhecimento, tá? Segundo o gnosticismo, o Deus criador, longe de nós falar uma coisa dessa, mas segundo eles, o Deus criador era um Deus imperfeito. Por quê? Porque ele criou um mundo imperfeito. Vocês entendem? Foi um demiurgo que fez com que esse mundo viesse a existir imperfeito. Totalmente imperfeito. Quando vem Mashiach, ele vem consertar aquilo que aquele Deus fez. Por isso que se fala, não, o Deus da antiga aliança, né, estava sob a lei. Então ele era um Deus irado. Ele era um Deus justiça. Ele era um Deus
Exatamente. Agora vem uma outra concepção, certo? Uma outra concepção de amor. Vocês entendem? Não está dizendo exatamente, né, que um é superior ao outro, mas implicitamente se passa a ideia. Vocês conseguem compreender isso? Isso aí veio do gnosticismo. Por isso que existe uma necessidade de desconstrução do pensamento, do desenvolvimento teológico. E qual que é o primeiro aspecto que a gente tem que compreender que está errado? Porque assim, a gente vai traçar uma linha, certo? E essa linha vai daqui lá até a casa do Iosney, lá em Floripa. Eu tenho que traçar uma linha reta até a casa dele. São 250 quilômetros. Se eu, agora, no começo, eu desviar 1 grau, aqui é 1 grau, em Joinville, até daqui da Britolã até a saída aqui da BR, pode ser 1 grau. Mas quando for na casa dele, ele vai estar lá no Uruguai, lá. Outro lugar. É o que acontece, meus irmãos. Se a gente parte de um pressuposto teológico errado no início, esse pressuposto teológico vai me indicar uma outra conclusão teológica que já vai não estar numa reta. E dessa vai também é como uma corrente. E ela vai também nos dar uma outra possibilidade, e uma outra possibilidade, e uma outra possibilidade, até que a gente vai ver que ela está totalmente fora. E qual que é o aspecto que se erra? É a questão da continuidade e descontinuidade. Se a gente vai pegar desde, por exemplo, Adão Harishon, a revelação que Deus deu para Adão. Depois ele deu uma outra revelação para Noé. Depois ele vai dar uma outra revelação, mas essas revelações elas estão numa reta, sempre fazendo a mesma coisa. Não existe descontinuização, é sempre uma coisa que é repetida e crescente. Não existe uma quebra, um ciclo. Por exemplo, se fala em Bereshit 3:15, vai falar sobre o quê? Que Mashiach pisará a cabeça da serpente. Nós vamos ver em Apocalipse acontecer a mesma coisa. Você vê que não existe uma descontinuização, é contínuo. E vai ser um ciclo e vai ser um ciclo de crescente. Então nós vamos ter, começa com Adão Harishon, a revelação de que existirá um homem que nascerá de uma mulher, que fará retorno, fará até chuvar, consertará o quê? O que foi errado. O que aconteceu de errado. E esse retorno, quando Adão e Havá escutam isso, para onde eles iriam retornar? Eu pergunto para vocês. Na mente de Adão e Havá, para onde eles iam retornar? Eles saíram da onde? E eles iam retornar para onde? E qual é a nossa promessa? Ir para onde? Para o Éden. Vocês veem que não tem outra coisa, não se fala de outra linguagem, não se fala de outro objetivo. O retorno é o Éden. E o Éden é o quê? O que significa o Éden? Lugar perfeito e lugar de comunhão íntima com o Eterno. Todos os dias eles recebiam a visita, eu falo Adão e Havá, recebiam a presença do Ruach HaKodesh. Recebiam revelações. Essas promessas foram dadas também para Noé.
Noé, ele achou o quê? Deus achou graça em Noé. Existe uma forma só, meus irmãos, de salvação. E essa forma é a graça. É o favor imerecido. Noé entrou na arca e com ele entrou mais 7. E a Torá não diz que a mulher de Noé, não diz que os filhos de Noé eram tzadikim. Nós vamos ver que um deles era um rachá, que era um pecador. Que graça é essa que abrange a todos? É a graça maravilhosa de Deus. Não existe outra forma de salvação. Um Deus que é imutável. Ele começa de uma forma e ele termina da mesma forma porque ele é eterno. Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vocês, descendentes de Jacó, não são destruídos. O que esse texto diz? Porque se eu mudasse, se eu tivesse que mudar a minha palavra, eu ia fazer com que Israel não fosse mais o meu povo. Mas por causa da minha palavra imutável, eu não destruo vocês. Porque ele é imutável e a palavra de Deus é imutável. Então Israel nunca deixará de ser uma nação separada por Deus. Jeremias 31 diz que se for possível o homem medir aqui da terra até o final do universo, se o homem conseguir isso, eu deixarei de ter Israel como meu povo, escolhido. Se a luz do sol parar de brilhar e as estrelas pararem de brilhar, então eu deixarei de ter Israel como meu povo. É eterno. É eterno. Rabi Shaul vai falar em Romanos 11 que os dons de Deus são irrevogáveis. Ou seja, uma vez dado o dom de Deus como eleito, é irrevogável. Mas a salvação é pessoal. Existe o Karet, sim, mas Israel como um todo jamais vai deixar de ser um povo. Porque sempre em Israel, sempre teve tzadikim. Nunca é um sozinho, como o Eliyahu fala, né? Só sobrou eu. E o Eterno fala, existe ainda quantos que não dobraram o joelho para Baal? Voltando aqui, Salmo 102, 27 vai dizer, mas tu permanece o mesmo, seus anos nunca acabarão. Deus é imutável. Jacó vai falar em 1,17, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aquilo que o Eterno determinou na Torá, não tem como voltar. Daí a gente vai explicar ainda, para fazer o desfecho, nós vamos explicar ainda as questões de substituição e não anulação. Né? A imutabilidade da Torá. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Rabi Shaul fala, tudo aquilo que eu falo, os de Bereia confirmavam na Torá. Então não pode ter contradição. Segundo muitas teologias, dizem que Rabi Shaul atestou uma mudança de Torá. O próprio Yeshua falou que não vai passar nenhuma letra. Isso é muito importante. É pegar uma literalidade das Escrituras e dizer completamente o oposto, segundo um pressuposto teológico que não tem base nenhuma nem nas Escrituras e nem na tradição judaica. E sim na lógica. E a gente sabe que a palavra de Deus não trabalha na lógica, trabalha na revelação. Tem muitas coisas para ser desconstruídas. A nossa esperança está na palavra de Deus.
E se essa palavra muda, então nós não vamos ter firmeza na nossa esperança. Se Deus é mentiroso e ele fala algo para você, você sabe que ele é mentiroso, você vai acreditar? Será que é verdade ou não é verdade? É a mesma questão da Torá, meus irmãos. Se a Torá muda, então nossa esperança é vã. Se existe a possibilidade de Deus mudar as suas promessas, se Deus mudou a promessa que ele fez com Israel, deixou de ser povo, qual segurança o cristão tem de que ele também não vai ser rejeitado? Deus é muito mais do que um homem. Deus é perfeito, meus irmãos. Não se pode pensar dessa forma. A palavra é imutável. Baruch Hashem. A nossa esperança está na palavra e não pode ser mudada. A Torá é a palavra que nos traz a esperança da nossa herança. E essa herança foi dada lá no Éden. E foi confirmada em Abraão. Noah é um simbolismo também, né? Onde a arca é o lugar onde as pessoas vão estar ali salvas. E isso pela graça de Deus. Abraão foi chamado e ele passou 10 provas, 10 testes. E esses testes possibilitaram o crescimento. E isso implica na nossa vida também. Baruch Hashem. Então nós vamos ter, na questão da salvação, que é pela graça, nós vamos ter bases tanto no Primeiro Testamento como no Segundo. Então nós vamos ter a permanência na aliança e a entrada na aliança. O que seria isso? A entrada na aliança é quando a pessoa ela é transformada. Quando ela é alcançada por Deus. Então ela entra num pacto com Deus. E esse pacto, ele pode ser cortado? Pode ser cortado. Porque quando se faz um pacto, existem as duas partes. A parte de Deus e a parte do homem. O homem entra nessa aliança não pelos seus méritos, não pelo cumprimento, mas pelo recebo divino. E a partir do momento que ele está num pacto com Deus, a partir do momento que ele está nesse pacto, ele tem que permanecer nesse pacto. Ele precisa permanecer nesse pacto, né? A permanência na lei, na sua essência. Vamos ver aqui, por exemplo, entrada na aliança. Bereshit 17, 7. E eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, as suas gerações. Está falando com Abraão e está falando com sua geração. A aliança não é só com Abraão, é com a geração. Né? Por aliança perpétua. O hebraico fala que é algo olam, perpétuo, eterno, para pessoas que nem tinham nascido ainda. Para que ser por ti Deus, e a aliança é essa, por ser por ti Deus e a tua descendência depois de ti. E mais para frente, 17:10 vai dizer: e essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e ti. Ou seja, o Brit Milá, ele só vai sinalizar, porque nós vamos ver que esse Brit, ele é feito no coração. Moshe fala isso, Jeremias fala isso, e isso vai ser por sinal. E quando a gente vai pegar Romanos 4, Rav Shaul vai falar que Avraham creu primeiro na promessa e depois ele foi justificado.
por crer na promessa. Ele foi justificado e depois ele fez o Brit Milá. O próprio Paulo vai falar, Abraham fez o Brit primeiro? Não. Quando ele foi chamado e quando ele creu, ele era um incircunciso. Ele era um incircunciso. Então essa justificação que foi feita em Abraham e que foi feita pelo Hesed, porque ele creu e isso lhe foi imputado por justiça, ele era um incircunciso. E depois que ele creu, como sinal, ele recebeu o Brit. Então, eu pergunto para os irmãos, se o próprio Avraham Avinu, ele recebeu a salvação pela graça, porque ele creu, por quê? Porque as pessoas acreditam que o judeu é salvo pela lei. Se o primeiro judeu, o tronco de Israel, foi salvo pela justiça de Deus, pela graça, porque creu, isso lhe foi imputado pela graça, por que se tem essa mentalidade totalmente equivocada de que o judeu ele é salvo pela lei? Nós vamos ver, por exemplo, Rabi Akiva, no Pirkei Avot, o que ele fala? Qual que é a mentalidade do Yehudi? A mentalidade do Yehudi é essa. É graça. Só que como eles não fazem a teologia sistemática, entendeu? Eles têm o conceito, mas não expressam isso. Nós vamos ver, por exemplo, Rabi Akiva fala que todo judeu tem uma porção no Olam Rabá. O que é isso? Não vamos analisar se isso é certo ou não, mas eu estou pensando o conceito. Se a gente lê aqui, por exemplo, no Sidur também, soberano dos mundos e Senhor dos senhores, não é confiado nossos atos de justiça que apresentamos diante de ti as nossas súplicas, e sim pela tua infinita misericórdia, que somos nós, que é a nossa descendência. Nós lemos todo o Shabat aqui. O que é isso? Não é segundo a nossa justiça que nos chegamos a ti, mas pela tua infinita misericórdia, sua graça. Outro texto, meus achim, nós vamos ver no Evangelho de Yohanan, Yohanan criticando essa forma de pensamento dos Yehudim. Porque não é porque você nasce filho de Abraham que isso é suficiente para você ter o Hesed divino. Você tem um Hesed divino, mas você tem que permanecer na aliança. Porque se você não permanecer na aliança, você vai ser cortado. Certo? Se você não permanecer na aliança, eu vou dar os tópicos aqui dos Karet, que nós falamos até agora há pouco. E ele fala o seguinte, criticando Yohanan Batista: vocês não presumem em vós mesmo que são filhos de Avraham, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Lembram desse texto? Eu não estou lendo os textos para ir rápido, meus irmãos, por causa do horário. Ou seja, a mentalidade judaica é graça. Salvação pela graça. Não lei. Todos os Yehudim, eles têm a consciência de que, sendo filho de Abraham e cumprindo as mitzvot, eles vão ter um pedaço do Olam Rabá. Passando o tempo, lógico, foi incorporado algumas coisas, mas essa é a mentalidade. Então existe o conceito de permanência na aliança, né? Por exemplo, karet. O que é karet? É corte. Né? O descumprimento da Torá de forma rebelde, ou seja, eu não vou cumprir Shabat, por exemplo. Eu tenho todas as possibilidades de cumprir Shabat, mas eu vou lá rebeldemente e vou chegar em casa e vou acender o fogo, por exemplo. Deus me livre. Mas assim, de rebeldia mesmo. Isso aí... Você sabe que é certo, mas você faz algo contra a palavra de Deus por rebeldia.
Isso traz caret. Porque rebeldia é como o pecado de idolatria, diz Samuel. Rebeldia é como o pecado de idolatria. E qual que é? Vou dar uma lista aqui. Que a Torá diz sobre caret? Por exemplo, Brit Milá, Gênesis 17, 14. Todo aquele que não fizer o Brit Milá, essa alma será extirpada do seu povo. Não estou falando para todo mundo fazer Brit Milá aqui. É outra coisa, gente. Eu posso explicar isso, tá? Mas eu estou falando a relação. Porque isso aqui é para um Yehudi que tem todas as possibilidades de fazer o Brit Milá e resolve não fazer porque não quer. É diferente. Tá? Yom Kippur. Levíticos 23, 29. Aquela alma que não se afligir nesse dia, essa alma será extirpada do teu povo. Levíticos 23, 29. Pessah. A alma que não fizer o Pessah, essa alma será extirpada do povo. Números 9, 13. Shabat. Aquele que descumpriu o Shabat, essa alma será extirpada do seu povo. Desculpa. Êxodo 31, 14. Idolatria. Levíticos 25. Aquela alma que fizer idolatria, essa alma será extirpada do seu povo. Comer sangue, essa alma será extirpada do seu povo. Levíticos 7, 27. Comer o sacrifício indivíduo, essa alma será extirpada do teu povo. Fazer o incenso do templo, que só podia ser feito no templo, só para aquilo, essa alma será extirpada do seu povo. Ou seja, com esses elementos, nós entendemos que o Yehudi, ele entra no pacto quando se faz o Brit. E ele faz o Brit quando? Com quanto? Com 8 anos? 8 dias. Ele não faz com 40 anos. Ele não faz com 20 anos, quando ele tem consciência. Ele faz com 8 dias. 8 dias. Então, em 8 dias, ele entra na aliança. E a mulher, quando nasce, ela já entra na aliança, porque ela tem uma promessa que todo o descendente de Abraham, ele está no pacto. E a salvação é ligada a esse pacto que Deus fez. Agora, só porque ele nasceu Yehudi, ele vai ter a permanência nesse pacto, nessa aliança, até ele morrer, independentemente daquilo que ele fizer? Sim ou não? Não! Porque se ele fizer qualquer coisa dessa que está relatada aqui, essa alma será tirada. Então ele entra na aliança com 8 dias. Ele pediu para fazer. Ele cumpriu a Torá. O pai cumpriu, ele foi passivo nisso. Foi pelos méritos dele? Não, foi pela graça, porque ele nasceu judeu. É graça. É graça. Não tem como. Agora, se por acaso ele, por rebeldia, fizer diferente daquilo que foi estipulado para ele fazer, então ele vai ser cortado do seu povo. Então essa graça, ela deixa de ser graça. Ele vai ser extirpado do seu povo. Se é assim com os Yehudi, é assim com os gentios, meus irmãos. Porque Deus não tem duas formas de fazer as coisas. Como um gentio entra na aliança? Como ele entra? Nós vamos ver, depois de Yeshua, nós vamos ver os próprios apóstolos falando isso. Kefa vai falar lá em Atos 15. Claramente sabemos que ao receber a revelação, esses gentios receberam essa revelação, e eu fui testemunha, sobre eles veio o Ruach HaKodesh. E ele fala sobre graça. Como a gente vai poder impor algo a eles que nem os Yehudim
que são os mais tzadikim do nosso povo, que não reconheceram Yeshua, receberam, que é o Ruach HaKodesh, esses gentios que não cumprem Torá, que de uma certa forma são impuros, receberam de uma forma plena o Ruach HaKodesh, coisa que aqueles que cumpriam Torá não receberam. Vocês entendem isso? Então o Rav Shaul vai falar assim, que nós não somos salvos pela lei, mas para a lei, meus irmãos. O Rav Shaul fala isso. A lei é importante, mas ela não é importante para a salvação. A lei não salva, ela nunca salvou e nunca poderá salvar, porque ela exige perfeição. Tiago fala, se você pecou uma vez, você já é considerado um pecador, porque você pecou, mesmo que tenha sido uma vez. Você já tem a mancha do pecado. E com essa mancha do pecado, não dá para ser justificado por obras. Isso é claro. Então nós vamos precisar do quê? De um substituto. E quem é esse substituto? Para finalizar, meus ahim, para finalizar, e bem rapidinho, para finalizar. Antes de Yeshua, nós tínhamos o templo, o sistema do templo. E o sistema do templo provinha da lei. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma lei de como iria fazer todo o sistema de expiação no templo, que é de substituição. Então, aquele cordeiro que era imolado e aquele Koanim, aquele Cohen que fazia o serviço de expiação, eles foram colocados ali para poder validar a expiação daquele homem pecador. Ou seja, aquilo que eles faziam no templo conseguia expiar o pecado daquele que veio oferecer. A partir do momento que ele fez techuvá, que ele se arrependeu e que está tudo dentro dos parâmetros. Mas só que esse sistema, ele estava em vigor a partir de Moshe, ele estava em vigor até Mashiach, porque veio o Mashiach, e esse Mashiach, na verdade, ele era o original do plano divino antes da fundação do mundo. 1 Pedro vai falar que é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo e revelado agora. Então, aquele sistema sacrificial, ele espiava, sim, espiava, mas de uma forma plena como Yeshua? Não. Por quê? Porque o cordeiro toda hora tinha que ser imolado. E o sacerdote morria e ia um outro. E morria esse, vinha um outro. E ele também tinha que expiar por ele. Agora veio na plenitude do tempo um que fez um sacrifício e que ele vive para sempre. E ele é o único. E Hebreus vai falar sobre isso. Hebreus vai falar sobre isso. Então, quando, muitas vezes, esses sistemas errôneos teológicos vão ler Hebreus, vão achar base para a sua teologia totalmente fora dos padrões da Torá. Porque pendem para uma questão de, olha, esse sacerdócio caducou. Mas não era isso que o autor de Hebreus fala. Ele fala que veio então uns, como Paulo fala, e Hebreus também vai falar, que eram sombras daquilo que iria acontecer, ou seja, era algo paliativo. Quando chegou o original, o paliativo deixou de exercer função, mas só que não mudou a lei. Por que não mudou a lei? Porque ainda continua um sacrifício expiatório, por meio de substituição. O animal morria no lugar do homem, Yeshua morre no lugar do homem. A essência permanece, não muda. Muda o quê? Nível. Os níveis continuam os mesmos. Daí quando a gente vai discutir muitas vezes com pessoas assim, não, mudou a lei, como não mudou a lei? Né? Não temos mais templo, não temos mais sacerdote, agora é Yeshua, mudou a lei. Não, a essência continua a mesma.
É como a gente entender essas coisas, essas verdades, numa perspectiva judaica. E nós temos que fazer aquilo que está nas nossas mãos. Aquilo que Deus nos deu nesse momento. E nós temos que vivenciar essa revelação.